Entre tantas incertezas sobre a aposentadoria especial do vigilante, vamos entender, enquanto aguardamos o desfecho do tema 1209, como é que está e como é que vai ficar para 2025 esta aposentadoria. Vem comigo, vamos entender agora mesmo. Olá, meus queridos inscritos do canal, sejam muito bem-vindos. Eu espero sinceramente que vocês estejam muito bem, evidentemente, na medida do possível. Aqui é Rogério quem vos fala e hoje eu trago um tema que eu reputo de grande importância, de grande relevância para todos os vigilantes que estão aguardando a finalização ali do julgamento do tema 1209. Aliás, a pauta de julgamento que ainda não se tem previsão. O ministro Nunes Marques sentou, infelizmente, em cima do processo. Já existe uma pressão dos vigilantes a nível de Brasil, de todas as confederações, em específico da Contrasp, fazendo a pressão ali para que seja pautado de uma vez por todas e dê uma resposta para aqueles que estão aguardando. Tem vigilante, pessoal, tem vigilante que já está aguardando há 6 anos, 7 anos, a sua aposentadoria. Isso é desumano. Eu tenho certeza que quando os ministros se aposentam, eles não têm maiores complicadores, eles conseguem fazer o seu devido planejamento e o dinheiro vai cair certinho. Mas quando fala do trabalhador, aquele que está na frente de batalha, aí parece que é 2 pesos e 2 medidas. Mas, tendo feito essa ressalva, importante aqui destacar hoje, 31 de outubro, último dia do mês, último dia, já estamos avançando para o mês de novembro, para o início até do final do ano. Estamos entrando no final do ano, propriamente dito, mas eu gostaria de resgatar aqui o que eu tenho falado nos vídeos com relação à cor rosa, né? Esse mês dedicado, Outubro Rosa, dedicado à saúde da mulher, muito importante. Mulheres vigilantes, utilizem esse mês ou utilizem hoje. Não precisa necessariamente ser só no mês de outubro, novembro também, mas façam a prevenção, é muito importante. Quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor para a sua saúde. E vamos dar continuidade. E se você que está chegando agora, está me conhecendo pela primeira vez, não perca a oportunidade, venha fazer parte desta nossa comunidade que está cada vez crescendo mais, dedicado a você, trabalhador da segurança privada. Já deixa aquele like para não esquecer, lá no final já se inscreve, já ativa o sininho. O sininho é importante para receber as novidades, senão o YouTube não vai notificar, não vai avisar das novidades, das novas postagens, publicações aqui do canal. E compartilhe nos grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, seja qual for, para dar relevância a esse conteúdo que é importante e que vai fazer a diferença. Vai fazer sentido para você agora mesmo. Eu fiz um resumo das possibilidades, das hipóteses que nós temos hoje, sem considerar, é importante aqui frisar, sem considerar o tema 1209, tá? De certa forma, sem considerar o tema 1209 e a PL 42, que está sendo ali 42, né? Às vezes falha a memória. 245 é a PLP que está no Senado, que foi aprovada, e a PLP 42 que está na Câmara dos Deputados. É isso mesmo, não me falhou a memória. Enquanto nós estamos aguardando como é que vai ficar, como é que vai ser definido, vamos dar um panorama de como está hoje e como ficará em 2025 se não tivermos nenhuma movimentação, nenhuma finalização, tanto da aprovação da lei quanto do julgamento do tema 1209. Mas vamos agora para a magia do OBS, que vai ficar muito melhor de visualização para vocês. Vamos lá. Opa, agora sim estamos aqui na telinha. Espero que a imagem tenha ficado boa para vocês. Venham acompanhar, acompanhem junto comigo aqui.
Aposentadoria especial atual e para 2025, como é que ela está? Aqui é importante, pessoal, é importante frisar para que vocês possam entender de uma forma bem simples. Nós temos que dividir as aposentadorias antes da reforma e depois da reforma. Isso é importante que fique muito claro. Aí fica fácil para visualizar. Então vamos lá. Qual que é o marco? A reforma da Previdência, que ocorreu no dia 13 de novembro de 2019, né? Esse golpe que ocorreu na aposentadoria de todos os trabalhadores, que eles alegam que era necessário, que eles alegam que havia um rombo muito grande nos cofres públicos que poderia quebrar a Previdência, em que nós sabemos que é balela, que a cada ano que passa recordes e recordes de recolhimento tributário, previdenciário, seja qual for, tem jeito de pagar uma aposentadoria digna para todos os aposentados. Mas tendo feito esta ressalva, o marco aqui é 13 de novembro de 2019. Tudo bem? Aí fica fácil para vocês poderem entender. Vamos voltar para a tela, para a magia do OBS. E aqui nós temos então o seguinte: antes da reforma, temos duas figuras, o direito adquirido e a aposentadoria comum por tempo de contribuição, e ali também a aposentadoria comum por idade. Aliás, são três, né? Eu falei duas, mas são três figuras ali que nós podemos entender, nós podemos identificar para vocês, que é ali a aposentadoria comum por idade. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção é o que vai fazer a diferença para você. Para você. De fato, só existe a aposentadoria especial para vigilante naquela modalidade que é mais rentável, é mais economicamente viável antes da reforma. Infelizmente, na atual conjuntura onde nós nos encontramos, a aposentadoria especial, do ponto de vista rentável, mais viável economicamente, é só antes da reforma. Depois da reforma, ela não é tão viável assim, e vocês vão entender aqui na sequência. Vejam, quais são os requisitos? Então, lembrando, o marco é 13 de 11 de 2019. Antes disso, se você, vigilante, preencheu os requisitos, 25 anos de tempo de contribuição na atividade especial, aí sim você preencheu os requisitos, independente de idade. Veja que eu frisei, eu destaquei aqui nesse item 1, sem idade mínima. Sem idade mínima. Então, se você preencheu os requisitos com 50 anos, já é condição suficiente para você poder lograr êxito na sua aposentadoria. Só que tem um detalhe: se você aposentar nessa modalidade, nós tivemos uma decisão do STF no tema 709, e eu coloquei aqui do ladinho para que vocês possam identificar. Esse tema impede que o trabalhador, e no caso o vigilante, continue exercendo a profissão de vigilante depois da sua aposentadoria especial. É importante frisar, somente se ele estiver aposentado como especial, na condição de vigilante, ele está impedido de exercer, de continuar a sua atividade, segundo a decisão do STF pelo tema 709. Ficou claro? Então, essa é a única situação ruim da aposentadoria especial para o vigilante, nesse caso do direito adquirido. É a única situação ruim, porque a RMI, o que é a RMI? Essa renda mensal inicial. Você vai receber a integralidade do salário-benefício. E o que é o salário-benefício? Não é o último salário como muitos pensam. Eu vou me aposentar com o último salário que estou recebendo. Não. Vai receber a média, mas a média das 80% melhores contribuições. Então afasta-se as 20% piores e considera-se apenas as 80% melhores. Isso é um cenário ideal, é o melhor cenário possível aqui nesse contexto de análise de todas as aposentadorias, com exceção, evidentemente, do tema 709, que impede que vocês continuem trabalhando, exercendo a mesma atividade. Ficou claro aqui para vocês? Ficou claro? Beleza, então vamos dar sequência.
Depois nós temos a aposentadoria comum por tempo de contribuição, tá? Tempo de contribuição. Ainda existe a figura do tempo de contribuição antes da reforma, direito adquirido. Não tem idade mínima, tá? Mas para homens é necessário 35 anos de tempo de contribuição e 30 anos para as mulheres. Ficou claro? 35 para homens, 30 para mulheres. Isso não tem maiores segredos, é amplamente conhecido e notório de todo mundo. Agora aqui o diferencial, que pode ser que vocês não saibam, é que a RMI, nesse caso, da aposentadoria comum do direito adquirido, tem incidência do fator previdenciário. E ele reduz muito, nós chamamos de redutores previdenciários. Reduz e muito a média ali do salário-benefício. Então, você tem o salário-benefício, continua com a mesma sistemática, é a média das 80% melhores contribuições, mas o fator previdenciário, que leva em conta um cálculo um tanto quanto complexo, expectativa de vida, tempo de contribuição e outros fatores, ele vai reduzir. Então, o fator previdenciário, ele, em média, de maneira corriqueira, ele prejudica. Mas existem casos excepcionais onde o fator previdenciário ele até melhora a depender da idade do trabalhador e do tempo de contribuição. Então, tem que ser analisado caso a caso, mas em regra, o fator previdenciário ele reduz drasticamente o valor da aposentadoria. Ficou claro? Podemos avançar? Então vamos dar sequência aqui no item C, aposentadoria comum por idade. Aqui nós temos então 65 anos para homens e 60 anos para mulheres. Lembrando que é necessário, neste caso, ter no mínimo 180 contribuições de carência. O que é carência? É diferente de 15 anos de tempo de contribuição. Tá? É importante frisar, 15 anos de tempo de contribuição é diferente de 180 contribuições vertidas, recolhidas sem atraso. Sem atraso. Porque você pode recolher, depois que você preencheu esses requisitos das 180, para melhorar o seu benefício, é possível, a depender do caso, que você faça o recolhimento com um atraso. Pagando, evidentemente, a multa e a correção monetária que o INSS vai estipular dos últimos 5 anos. Se ultrapassar o período de 5 anos, aí existe um processo administrativo um pouquinho mais complexo, mas também é possível resolver. Mas, muitas vezes, não vale a pena porque o valor a ser pago ele não é tão interessante, é muito grande, é uma penalização do fato de não ter recolhido no tempo oportuno. Então, aqui, o que eu quero que vocês entendam, 180 contribuições é aquele recolhimento, seja pelo carnê ou seja pelo empregador que vai recolher mês a mês. Mas vocês devem estar se perguntando, e se o empregador esquecer de recolher, eu serei prejudicado? De forma nenhuma. Isso pode ser a sua dúvida e a dúvida de muitos. Porque o ônus aqui, o dever do recolhimento é do empregador. Se ele não o fez, o segurado, o trabalhador, não pode ser punido. Então o INSS deve considerar e tomar as medidas cabíveis contra o empregador no tempo oportuno. Tudo bem? Ficou claro isso aqui? Na idade mínima aqui, mas o que nós temos na RMI? Vamos ver como é que é a RMI da aposentadoria comum. Não tem o fator previdenciário, tá? Não tem o fator previdenciário. No entanto, nós temos aqui o coeficiente previdenciário. O que é o coeficiente? Vejam, se você, nessa época, tem as 180 contribuições, os 15 anos de tempo de contribuição, vai iniciar por um coeficiente, uma porcentagem da média das 80 melhores contribuições. Isso, quanta porcentagem nós temos nessa situação, né? Secou até a minha boca agora. Nós temos, então, a incidência de coeficiente. Como é que ele é calculado? A cada ano que ultrapassa ali os 15 anos, que é o tempo de contribuição mínimo, lembrando que esses 15 anos é referente às 180 contribuições de carência, né? Esses 15 anos, 180 contribuições. A cada ano que ultrapassa esses 15, 16, 17, 18,
é acrescido 1% a mais no cálculo ali, na porcentagem do salário-benefício. Faz sentido? Vocês conseguem entender? Deixa eu melhorar aqui a visualização, que está nessa parte aqui, ó. Está nessa parte. Então, 85% mais 1% a cada ano que ultrapasse os 15 anos de contribuição. Lembrando que esses 15 anos de contribuição não é puramente contribuição 15, mas tem que ser 180 contribuições, tá? 180 é importante aqui frisar, pode não fazer sentido num primeiro momento, mas para concessão da aposentadoria faz muito sentido e faz muita diferença. É importante aqui deixar isso muito claro. Tudo bem? E agora vamos avançar. Vamos avançar para as regras de transição e aqui vocês irão perceber, irão identificar junto comigo o que ocorreu e qual é a problemática no cálculo da aposentadoria pós-reforma. Então, essa ideia da média das 80 melhores contribuições com a reforma, isso cai por terra. Tá? Agora não são as 80% melhores, é a média total das contribuições iniciadas ali em julho de 1994. Este é o marco, tá? A partir de julho, todas as contribuições vertidas depois de julho de 1994 até a data da entrada do requerimento serão considerados para efeitos da média do salário-benefício. Ficou claro aqui para vocês? Ficou claro? Essa é a principal diferença e que faz uma grande diferença, pedindo licença pelo pleonasmo por estar repetindo aqui a palavra, mas ela se faz necessária. Então, o que nós temos aqui? Aposentadoria especial do vigilante nas regras de transição, que de especial aqui não tem nada se levar em conta como é que será o cálculo. Vejam, nós temos os 86 pontos, tá? Aqui não tem a questão da idade mínima na regra de transição pelos pontos, porém tem que se somar idade mais o tempo de atividade especial. Se você alcançar o cômputo, a numeração de 86 pontos, você tem direito, então, a essa modalidade de regra de transição. Mas vejam aqui aonde está o golpe. E o golpe, né? O carro do golpe está passando. E está passando aqui com muita força nessa aposentadoria especial. Vejam aqui a RMI, como é que ela vai ficar. Tem um redutor, né? E esse redutor aqui ele é drástico. Eu coloco aqui depois a explicação desse novo redutor. Antes da reforma, nós tínhamos aquilo que chamava fator previdenciário. Agora nós temos esse novo redutor aqui que vocês vão entender. Então, a RMI, como é que ela é calculada? Com o redutor multiplicado pelo salário-benefício, que agora não são mais as 80% melhores, mas as 100% melhores contribuições de todas as contribuições. E esse novo redutor, ele consiste no seguinte, lembram que antes iniciava-se 85%, o coeficiente previdenciário 85% da média das contribuições, agora é 60%, sendo acrescido, no caso aqui específico do vigilante, que se aposenta com 25 anos, sendo acrescido 2% a esse percentual a cada ano que ultrapasse os 20 anos de tempo de contribuição. Tá? Não é 15, é 20 anos. Para o minerador do subsolo, aquele que trabalha na extração dos minerais nas profundezas, aí é a partir dos 15 anos. Todo o ano que ultrapassar esse período dos 15, será acrescido mais 2% a essa 60%, a esse redutor, é acrescido. No caso dos vigilantes e aqueles que também se aposentam com 20 anos de tempo de contribuição e 25 anos de atividade especial, se incide nessa regra que é acrescido 2% a esse novo redutor. Ficou claro? Ficou claro aqui a diferença e aqui o que complicou na vida do vigilante? Nós não temos mais a figura daquela aposentadoria especial entendida antes da reforma. Vejam que dificuldade que nós tivemos, que nós estamos enfrentando com isso agora. Também temos aqui, ó, o impedimento de exercer atividade após a aposentadoria especial pelo tema 709. E vamos convir aqui, né? Vamos falar aqui olhando
nos olhos um do outro, falando com vocês. Quem que vai se aposentar como vigilante e vai deixar de trabalhar? Não é verdade? Muitos vão tentar continuar na atividade. Inclusive, existem propostas da própria empresa. Nós gostamos dos seus serviços. Você nos serviu muito bem durante todo esse período e nós queremos que você continue conosco. Vai acontecer esse tipo de convite. Se você tiver se aposentado pela aposentadoria especial por essa nova regra, você não vai mais poder exercer atividade, tendo em vista o tema 709 do STF. Então, eu digo para vocês, depois da reforma da Previdência, é muito difícil, é muito complicado você conseguir identificar que a aposentadoria especial é a melhor para o seu caso, depois da reforma. Tendo feito essa ressalva, vamos para a sequência aqui. Depois nós temos o pedágio de 50%, que é uma regra de transição que ainda preserva a incidência do fator previdenciário sobre o salário-benefício. Ela é uma regra menos exigente do ponto de vista de pedágio, né? Só um mínimo, você vai ter que cumprir aquilo que falta até a data da reforma da Previdência. No caso do homem, 33 anos, você tem que ter até a data da reforma da Previdência. 33 anos. Se você preencher esses requisitos, 33 anos, faltou então mais 2 anos para que você pudesse aposentar ali antes da reforma. Você então tem que cumprir 50% de 2 é 1 ano. Então, quando você atingir 35 anos, você vai ter que trabalhar mais 1 ano, ou seja, 36, para poder ter direito ao pedágio de 50%. Fez sentido para vocês? Ficou muito complicado? Por isso que é necessário você se socorrer de uma pessoa que entenda do cálculo previdenciário. É importante você se socorrer para que vocês não sejam induzidos ao erro e optar por uma aposentadoria que no futuro pode vir a fazer falta, pode vir a atrapalhar a sua qualidade de vida. Por isso que é importante que você se socorra de um planejamento previdenciário. Se você já tem um advogado de confiança e ele conhece dessa área e ele sabe fazer esse planejamento, procure os seus serviços. Eu vou dizer aqui para vocês, pode naquele momento você ter um custo, mas vai fazer a diferença no futuro, eu garanto para vocês. Depois o pedágio dos 100%, e aqui eu gostaria de chamar atenção nessas duas sequências aqui de modalidades de regra de transição. O pedágio de 100% e a regra de pontos comum. Por quê? Porque vocês vão identificar aqui comigo a diferença no cálculo. O cálculo é o melhor, é o mais vantajoso, pós-reforma. Inclusive, mais vantajoso que a própria aposentadoria especial por vários fatores. E aqui vocês vão entender junto comigo. No pedágio de 100%, não existe a incidência do fator previdenciário. Você recebe a integralidade do salário-benefício, que é a média das 100% contribuições e sem os redutores. E aqui que é o interessante, pessoal. Aqui que é o interessante. Antes da reforma, de 13 de 11 de 2019, você pode pegar aquele tempo especial e converter em comum. No caso do homem, multiplicar por 1,4 e no caso da mulher por 1,2. Vejam que isso agora começa a transparecer luz, a iluminar uma alternativa, abrir uma porta assim que vai possibilitar que você, vigilante, possa ter ainda uma boa aposentadoria mesmo após a reforma. Faz sentido aqui para vocês? Está fazendo sentido? Então vamos lá. Nesse pedágio você vai poder pegar aquele tempo especial, converter em comum, e se você alcançar aqui esse pedágio dos 100%, você pode então ter êxito numa aposentadoria mais favorável para o seu caso. É importante aqui ver se vai encaixar ali no seu tempo de contribuição. E aqui na regra de pontos, também nós temos essa situação
dos 102 pontos para homens e 92 pontos para mulheres. Lembrando que essas regras de pontos, elas vão aumentando à medida que o ano vai passando. Então, isso para 2024, 102 pontos e 92 pontos para mulheres. Ano que vem, 103, 93 pontos para mulheres. Isso vai aumentando à medida que o tempo vai passando. Também é o caso aqui da idade progressiva para homens e para mulheres. No caso dos homens, idade 64 anos em 2025 e 59 anos para mulheres. Vejam que aqui até teve uma redução, né? Uma redução, mas a regra permanente depois, desde que você tenha preenchido os requisitos lá antes da reforma, as 180 contribuições, necessárias para efeitos de carência. Então, deu uma reduzida aqui para aqueles que têm direito. Lembrando que aqui tem o coeficiente previdenciário e ele arrebenta e arrebenta muito. Porque no caso dos homens, em que pese a idade é 64 anos, tem que ter 20 anos de tempo de contribuição. Eu nem coloquei aqui, mas tem que ter 20 anos de tempo de contribuição, 20 anos de carência e mulheres 15 anos de carência, também são 180 contribuições. Tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Eu sei que esse vídeo está ficando longo, mas é importante que vocês entendam, e o que eu quero destacar, se vocês conseguirem entender aqui isso, o resumo, depois da reforma, a aposentadoria especial, ela não é mais interessante pelo cálculo que está ali posto. Pode, eventualmente, com a PL 42, que vai ser votado, em especial o substitutivo, que eu vou deixar aqui no card para vocês, vai aparecer no card para cá, aqui em cima, vai aparecer no card, eu tratando especificamente desse substitutivo, e aí sim podemos fazer justiça, pode ser feito justiça na forma de cálculo, mas a forma de cálculo aqui que está posta para quem pleiteia ali uma aposentadoria especial é a vala comum de todos os trabalhadores, e isso não é justo com vocês que estão submetidos a agentes insalubres, que a maioria dos trabalhadores não está, por isso é necessário aqui um reconhecimento diferenciado, tá? E vamos avançando aqui, temos as regras permanentes, e aí é uma desgraceira total, né? Uma desgraceira total, 60 anos de idade, seja para homens e mulheres, 25 anos de tempo de atividade especial, e aquela RMI que é uma desgraceira só, né? A vala comum é muito ruim, e aqui você inclusive não pode exercer a atividade especial, tendo em vista o tema 709 aqui. Então, não é vantagem nenhuma se aposentar de forma especial pela regra permanente. Lembrando que no vídeo eu falei que a PLP 42 está reduzindo de 60 anos para 48 anos, mas ainda aguarda a aprovação. Isso pode vir a ocorrer em 2025. E temos a aposentadoria comum, que também não é tão vantajosa assim. Temos aí 20 anos de contribuição para homens e 15 anos de contribuição para mulheres, como falado anteriormente. Temos aqui também a RMI reduzida, 60% mais 2% a cada ano que ultrapasse os 20 anos de tempo de contribuição para homens e 15 anos para mulheres. Lembrando que a conversão do tempo especial em comum para o período anterior a 13/11/2019, e esse vídeo ficou longo, eu vou ter que depois, posteriormente, fatiar esse vídeo para que possa colocar em shorts e fique mais de rápida síntese, assim que vocês possam estar consultando e verificando. E pontualmente podemos vir tratar aqui de alguma regra em específico, ou até mesmo você que está me assistindo agora, tem uma dúvida, não sabe se tem direito à aposentadoria, coloque aqui quantos anos você tem, quanto tempo de contribuição você já tem antes da reforma e depois da reforma. Quem sabe eu possa utilizar o seu caso
o seu caso específico em um vídeo tratando se você tem ou ainda não tem direito à aposentadoria e qual é o melhor cenário para a sua realidade. Gostaram do vídeo? Eu peço sinceras desculpas pelo tamanho que ele está sendo, mas se fez necessário, tendo em vista a complexidade que é esse tema e o carinho que eu tenho por todos vocês que estão ajudando esse canal a se tornar o que ele está se tornando, representante da categoria dos vigilantes, e nos veremos no próximo vídeo. Até mais!